Olá, a gente começa o jornal de hoje falando de saúde. Segundo pesquisa divulgada em abril pelo Ministério da Saúde, mais de 52% dos brasileiros estão acima do peso. Esse número cresceu 2% em relação ao último ano. Pode parecer pouco, mas se a gente considerar os últimos 9 anos, o aumento de pessoas com sobrepeso chegou a 23%. E o sobrepeso traz vários problemas à saúde. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Ana Carolina Volpe. Professora, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Muito obrigada. Para a gente começar a entender o assunto, qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? Basicamente, a diferença seria a adiposidade. Porém, os profissionais da saúde utilizam um índice que classifica as pessoas entre peso normal, excesso de peso e obesidade nos seus diferentes graus. Pessoas que possuem um índice acima de entre 25 e 30 possuem excesso de peso e esse índice acima de 30 possuem obesidade. Claro que quanto maior for esse índice, maior seria o grau da obesidade. Então, professora, os números do Ministério da Saúde mostram um aumento do sobrepeso na população brasileira. O que esses números evidenciam para a gente? O que eles mostram? Erros de padrão de consumo alimentar. Cada vez mais a nossa sociedade busca alimentos mais rápidos, existe a interferência da mídia, colocando na televisão alimentos mais bonitos, experimentando esses alimentos, eles estão mais palatáveis, então as pessoas acabam buscando, experimentando, inclusive o tamanho das porções. Cada vez mais esses alimentos eles são apresentados em porções maiores e as pessoas estão consumindo maior quantidade. Este superconsumo passivo está pouco a pouco levando a um ganho de peso excessivo, muito maior do que esperado. E esse peso excessivo traz quais riscos à saúde? Quais doenças estão associadas a ele? Sim, nós temos uma série de doenças crônicas que estão associadas à obesidade. Nós temos o diabetes do tipo 2, a hipertensão, as doenças cardiovasculares aterotrombóticas, as doenças do sistema ósseo-articular e alguns tipos de câncer. Sim, professora, e qual a importância da reeducação alimentar e da atividade física, então, na perda de peso? Sim, o processo de educação nutricional realizado pelo profissional nutricionista é um processo que, pouco a pouco, vai modificando o padrão alimentar daquele indivíduo e ele busca, com pequenas modificações diárias, buscando escolhas melhores e mais saudáveis dentro da alimentação daquele indivíduo. Associado a uma atividade física, o indivíduo tem muitos benefícios porque a atividade física ela aumenta o gasto energético, porque a atividade física ela favorece uma melhor oxidação de substratos e com isso a pessoa tem a curto, médio ou longo prazo uma redução do peso corporal associada a uma modificação da composição corporal. Tudo isso traz uma melhor qualidade de vida e uma diminuição do risco de doenças possivelmente associadas à obesidade. Sim, professora, mas mesmo com a reeducação alimentar e com a atividade física, muitas pessoas que estão acima do peso não conseguem perder peso. O que seria indicado para essas pessoas? Sim, e por quê, desculpa, e por que elas não conseguem, com esses mecanismos, perderem peso? Sim, dietas e mais dietas, algumas certas, outras erradas, dietas da moda, sempre resultando em insucessos. Existem pessoas que, de fato, elas não conseguem somente com isso. Então, estas pessoas têm que ser avaliadas em relação a uma psicoterapia, dependendo do IMC e das comorbidades possivelmente presentes. Além dessa psicoterapia, pode ser indicada uma terapia medicamentosa e em alguns momentos também, para algumas pessoas, a indicação da própria cirurgia bariátrica. Então, professora, a senhora falou na cirurgia bariátrica e, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, 88 mil cirurgias foram feitas no ano passado aqui no país. Isso corresponde a um aumento de 2013 para 2014, foi um aumento de 10% no número de cirurgias. Pode estar havendo uma certa banalização dessas cirurgias ou esses números são normais? Claro, com o aumento desse percentual de obesidade, é de se esperar também que essas cirurgias também tenham este aumento proporcional. Por outro lado, apesar de sabermos que os médicos da sociedade são muito criteriosos em indicar determinados tipos cirúrgicos, sabemos que tem alguns pacientes que acabam engordando para tentar fazer esses procedimentos. Sim, mas isso não é normal, não é indicado, né? Não, a pessoa tem que ter uma comorbidade ou um IMC para ser indicado, um IMC fixado para ser indicada a cirurgia.
Professor, e a gente vive numa sociedade da ditadura da beleza. Beleza associada à magreza, magreza associada à beleza, né? Mas tem gordinhas, pessoas acima do peso, que se sentem bem como são. Então, assim, como saber o limite entre a estética, entre essa ditadura da magreza e a saúde? Cabe ressaltar que, independente do peso, é visível, né, é conhecido que pessoas magras podem ser dislipidêmicas, podem ter alteração da pressão arterial, entre outras comorbidades, assim como pessoas com excesso de peso podem não apresentar nada. Assim, independente do peso corporal, da adiposidade, cabe aqui um alerta, né, e vale ressaltar que todo mundo tem que procurar avaliações periódicas de saúde. Ok, professora, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E vale reforçar que antes de começar uma dieta ou uma atividade física, você deve procurar orientação de um médico, nutricionista ou de um educador físico.